Vamos falar dos ataques covardes que a mídia corporativa está fazendo, tentando associar o Lula a Dilma, sendo que essa associação é desonesta. A Dilma teve no Banco Central o Alexandre Tombini, teve como ministro da Fazenda o Joaquim Levy, depois do Guido Mantega, teve homens liberais, acho que o cara mais à esquerda que ela teve no comando da economia foi o Guido Mantega, e mesmo assim, o Lula está sendo associado por indicar o Mercadante para a presidência do BNDES e por indicar o Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, como se ele estivesse dilmando, como ele se estivesse fazendo uma política econômica à esquerda, sendo que a própria Dilma não fez uma política econômica à esquerda. Eu repito, a Dilma botou nomes liberais. Uma das razões do golpe, que o Estado ficou enfraquecido por falta de arrecadação e pelas políticas neoliberais, foi a escolha do time econômico da Dilma. O Lula está nomeando alguns nomes liberais, mas ele está fazendo nomeações também ideológicas. O PT está cansado de depender da Faria Lima para fazer as suas escolhas de economia, e eu acho que o Lula está coberto de razão nessa insatisfação, e está colocando para titulares da pasta nomes que são próximos ao partido. Eu vou dar alguns exemplos de colunas canalhas que estão saindo na imprensa para vocês darem uma olhada de como está a cobertura muito enviesada. Tem esse Reinaldo Polito aqui, do Portal UOL, que escreve o seguinte: Lula dilmou e por isso recebe puxões de orelha e críticas. Vamos ler esse texto aqui dele. Custa tão pouco aos grandes dar apenas palavras e a sua condição os dispensa tanto de manter as belas promessas que nos fizeram, que é modéstia da parte deles não nos não prometer com largueza ainda maior. É uma citação do La Bruyère. Meirelles não poderia ter feito comparação mais aproximada. Em palestra promovida pelo BTG Pactual, o ex-presidente do Banco Central disse: ele e Lula começou a sinalizar uma direção a Dilma. Estou pessimista, não tenho dúvida, só posso dizer uma coisa a todos vocês: boa sorte. Ou seja, Lula dilmou, segundo esse colunista. Diante do país em polvorosa e com discurso inconsequente do presidente eleito, outros especialistas e empresários, muitos deles ferrenhos apoiadores de Lula, passaram a fazer comentários desabonadores para o futuro do país. Cobranças. Agora querem que o líder petista apresente de maneira clara quem serão os ministros responsáveis pela condução da nossa economia e exponha quais são os planos estratégicos para o país. Parece o fim do mundo, né, gente? Nem parece que o presidente anterior era o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes. Esse animal está escrevendo isso como se fosse o fim do mundo e tem que cobrar o Lula. Mas vamos lá. Perceberam que esse discurso populista teremos a volta da inflação, a queda do PIB e o aumento do desemprego. Em editorial contundente intitulado Mau Começo, da Folha de São Paulo, sábado, dia 12 de dezembro, sentindo o cheiro do desgoverno no ar, foi feroz na sua crítica a um presidente que começa errando, mesmo sem ter assumido o controle do país. Em apenas 2 semanas desde o desfecho das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu derrubar grande parte das esperanças que seu governo vai adotar uma política econômica racional e socialmente responsável. Esses animais estão escrevendo isso e o Haddad está dando várias entrevistas para a Globo News, para diversos veículos, dizendo que vai ter alguma responsabilidade fiscal. A questão é que a prioridade é salvar os mais pobres. E é isso que a Faria Lima e o PIB não conseguem entender. É inacreditável isso. Deixa eu tirar mais um bolsonarista aqui. Legal que eles dão audiência, né, gente? Isso que é muito bom. É inacreditável que eles vão nessa linha e o governo não começou. Os ministros não foram todos indicados. O cenário de terra arrasada na economia é culpa do Bolsonaro. Não é culpa do Lula. E a mídia já começou com esse tipo de coisa. Mas vamos lá. E eu vou começar pelos piores analistas e depois a gente vai achar um analista refinado, mas que também faz uma tese canalha para atacar o governo logo no começo. Após analisar com lupa os riscos da teoria do Lula, o editorial continua prevendo as consequências nefastas da falta de consciência daquele que, com bravatas, prometeu melhorar a vida dos brasileiros. Lula deseduca ao tentar fazer crer em um primarismo atroz
que governos só controlam gastos por não se importarem com os pobres. Do mesmo jeito, falam em metas de crescimento econômico como se isso estivesse ao alcance de uma canetada do presidente da República. Ao contrário, tolices desse calibre põem em risco a retomada da atividade e do emprego, o que surpreendeu positivamente nesse ano. Como o governo Dilma Rousseff desenhou para todos no país, a irresponsabilidade orçamentária é o caminho mais curto para a estagflação. Sem novidade, para quem ouviu atentamente os discursos de Lula na campanha, o que está ocorrendo já nessa fase de pós-eleição não deveria ser nada inusitado. Ele avisou que agiria assim, falou com todas as letras. Provavelmente quem apoiava deve ter julgado que se tratava apenas de perorações eleitoreiras. Em agosto ele disse para quem quisesse ouvir: o teto de gastos foi criado para que se evitasse dar um aumento na saúde, na educação, no transporte coletivo, na renda das pessoas que trabalham nesse país. Deixa eu falar uma coisa para você, colunista do UOL, isso é verdade, tá? E aí ele vai vir com negacionismo, ele vai falar realmente justamente para todo mundo poder acompanhar. Obrigado, Daniel Dantas, aí que está ensinando a galera como silenciar o gado bolsonarista que invade aqui a Folha Democrata e que dá prestígio ao nosso trabalho. Vamos seguindo aqui na leitura da notícia. E para deixar claro que estava falando sério, chamou a atenção de que iria mesmo pôr em prática essas promessas. É importante saber que não é nenhuma bravata. Vocês sabem que eu não sou de fazer bravata, não sou de rasgar nota de 10, não sou de dizer coisas que eu não acredito, mas não terá teto de gastos em lei no nosso país. Crença ou conveniência? Será que esses apoiadores que agora se mostram surpresos e indignados acharam que ele não estava sendo sincero ou tinham tanto interesse em mudar o governo de turno que fizeram ouvidos moucos? Lula já havia declarado durante a campanha que promete uma coisa e depois de eleito faz outra. Talvez os seus seguidores imaginassem que nos discursos dessa campanha estaria agindo com esse descompromisso de prometer e não cumprir. Eu não sei o colunista, mas o Lula está fazendo exatamente o que eu imaginei, o que é 4 milhões de vezes melhor do que o que Jair Bolsonaro já pensou em fazer no país. Só a nomeação da cultura do Lula, só a nomeação da justiça do Lula, com o Flávio Dino, com personalidades negras como a Tamiri Sampaio, juristas que lutam pelos direitos das minorias, ele está fazendo 4 milhões de coisas melhores do que essa política econômica canalha que o UOL está defendendo através desse colunista. Mas vamos lá. Estelionato eleitoral, sem contar que agora o presidente eleito, se o presidente eleito mudar de discurso, estará aplicando um estelionato eleitoral. Tomara que se arrependa e diga que não disse o que disse. E para o bem do Brasil, talvez poucos se incomodem com essa falta de coerência. E se agora, que ainda não pôs os pés no Palácio do Planalto, já prega essas aberrações, dá para deduzir o que fará quando estiver com a caneta presidencial nas mãos. Meirelles disse: boa sorte, eu digo: Deus nos ajude. Esse aí é o Polito, que para quem não sabe, ele é, na verdade, aí, deixa eu ver aqui só alguns detalhes desse. É um autor de 34 livros, professor dos cursos de pós da ECA na USP, ou seja, ele é professor de comunicação e animal. Livros de minha autoria que ajudam a refletir sobre o tema: como falar corretamente sem inibições, comunicação à distância, os segredos da boa comunicação no mundo corporativo e oratória para advogados, publicados pela editora Saraiva. 29 minutos para falar bem em público, publicado pela editora Sextante, e oratória para líderes religiosos, publicado pela editora Planeta. É um autor de autoajuda, um cara neoliberal, esse Reinaldo Polito, que faz esse tipo de defesa amalucada sobre o Estado liberal. É esse tipo de coisa que ele faz.